Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim, bora falar um pouquinho aí sobre as notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Fim da novela Matias Lacava, o jogador define o seu futuro. Tem lateral esquerdo na área também, vindo do Flamengo. Sub-20 ganha pelo Campeonato Mineiro, goleando por 5-0. Sub-17 perde do Bahia. E o time principal acabou empatando diante do Boa Vista no jogo treino realizado na manhã desse sábado lá na Toca da Raposa. Mas antes da gente adentrar nesses assuntos aí, deixa o like para dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e sinta-se à vontade para usar os comentários aí embaixo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar a nossa ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Vamos começar falando aí do Sub-17 do Cruzeiro, que acabou perdendo para o Bahia, né? O Cruzeiro acabou tendo esse revés dentro de casa no Sesc Venda Nova e acabou perdendo por 1-0 diante do time baiano. Eu não tive a oportunidade de ver esse jogo, mas pelas informações que eu obtive, o goleiro do Bahia aparentemente pegou muito, então acabou parando aí o nosso centroavante Vitor Roque, que havia feito uma ótima partida de estreia no Brasileiro Sub-17, marcando 2 gols diante do Grêmio. Então, Cruzeiro aí tem a sua primeira derrota no campeonato, logo dentro de casa, na segunda rodada, diante do Bahia. E vamos torcer para que isso não abale, né, de certa forma, o emocional da garotada, que eles possam se recuperar bem e assimilar essa derrota aí como um aprendizado para que continue dando sequência aí no Brasileiro Sub-17, que os jogadores principalmente continuem se desenvolvendo, né? Tem bons talentos ali, o Vitor Roque, o João Wellington, o Matheus Xavier, o Joseph, a dupla de zaga é muito forte fisicamente, alta também, então vamos ver como a galera vai se portar diante desse revés aí, mas tomara que não afete o psicológico deles. O Sub-20, por sua vez, acabou goleando por 5-0, isso mesmo, o Sub-20 aí que foi escalado com a seguinte linha titular: Denevis no gol, Riquelme na lateral direita, Alisson, Matheus Vieira na zaga e Rodrigo Gaia lá na lateral esquerda. Meio campo, né, formado por 3 jogadores ali, Vitor Neves, Breno e Ageu, que volta, né, ao time titular. E mais avançados ali, o Vitor Diniz, Daniel Melo, que está sendo chamado de Daniel Júnior, e também o Igor Lemos. Então, é uma formação que não tem aquele jogador de velocidade pelos lados de campo. Tem o Paulinho com uma opção no banco, temos o Vitor Leque no elenco também, mas que acabou se lesionando na partida passada. Então, querendo ou não, deu certo essa escalação aí, o time acabou vencendo por 5-0, todos os gols marcados no primeiro tempo. Primeiro marcado pelo Igor Lemos, o segundo pelo zagueiro Alisson, que volta a fazer gol. Então, o segundo gol de zagueiro do Alisson pelo time Sub-20 do Cruzeiro. E o Vitor Diniz marcou o terceiro. Tudo isso, os 3 gols do Igor Lemos, Alisson e Vitor Diniz, marcados até os 8 minutos do primeiro tempo. Então, um início aí avassalador do Sub-20 do Cruzeiro. E os demais gols marcados por Ageu, que é o primeiro, segundo volante ali e que deve ter jogado um pouco mais avançado diante dessa formação, e também do Daniel Melo. Então, aos 32 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro já vencia por 5-0 e aí decretando o resultado antes mesmo da primeira etapa terminar. Então, o que eu tô achando interessante, cara, ou pelo menos curioso dessa escalação do Cruzeiro, é que Vitor Diniz, Daniel Melo não são meio-campistas que jogam tão abertos, ou que pelo menos não têm como característica a velocidade, o drible, o 1 contra 1. São caras mais técnicos, mais habilidosos e, né, a gente fica na expectativa de ver mais do Paulinho, que veio muito bem recomendado do São Paulo, mais de 100 gols pelas categorias de base. Então pode ser que com a lesão do Vitor Leque na última rodada, o Paulinho comece a ter mais chance, né? Ou talvez até comece jogando como titular. Enfim, tô achando bem curioso o fato do time principal do Cruzeiro não ter aquele cara mais ciscador pelas beiradas de campo. Vitor Leque lesionado, Paulinho no banco e o Riquelmo parece que está mesmo compondo o elenco profissional, uma vez que ele não foi relacionado para esse jogo do Sub-20. E assim como o lateral esquerdo Kaique, né, que deu lugar ao Rodrigo Gaia e permanece no time principal, como a gente já havia trago a notícia aqui, ele deve ser ali a primeira opção de reserva ao Matheus Pereira. Então, ótimo resultado do Sub-20 do Cruzeiro, recuperou, né, a primeira partida não havia sido tão boa, um empate, mas agora sobraram e vamos torcer para que continue nesse ritmo aí também.
Matias Lacava, pessoal, muita gente estava falando sobre o venezuelano, só que aparentemente, né, não deu negócio. A janela internacional, a janela de transferência internacional se encerrou nessa sexta-feira, então o Cruzeiro hoje se encontra impossibilitado de contratar atletas fora do país, fora do Brasil. Então, tanto se falou no Matias Lacava, se vinha, se não vinha, para Cruzeiro, para Atlético, despertou interesse, fez todo um suspense, só que é mais uma negociação frustrada por parte do Cruzeiro. Então o Matias Lacava, de 18 anos, joia venezuelana, né, que tem passagem aí pelas categorias de base do Barcelona, do Benfica, não vem, pelo menos nesse momento, para o Cruzeiro. Se vai manter o contato para trazê-lo no fim do ano, não sei. Mas nesse momento, Matias Lacava não vem para o Cruzeiro e muito menos para o Atlético. Então, mais uma negociação frustrada por parte do Cruzeiro. Já havíamos tentado o Eison Guzmán, que também não veio, e agora a segunda alternativa de contratação internacional, que era o Matias Lacava, também acaba sendo frustrada. E é isso, Cruzeiro mais uma vez aí deixando a desejar na condução da negociação. Mas, se tem o Matias Lacava que não vem, tem um grande lateral esquerdo fechando com o Cruzeiro aí. Fechando não, né? Já está acertado com o Cruzeiro, que é o Clebinho, de 22 anos, cria das categorias de base do Flamengo. O Clebinho estava jogando por empréstimo lá no Japão, no Tóquio Verde, um time da segunda divisão japonesa. Isso mesmo, pessoal. O Clebinho, de 22 anos, estava jogando no time da segunda divisão japonesa. Por lá ele fez 31 jogos e deu 5 assistências. E aí, cara, pegando para analisar os números, 5 assistências em 31 partidas, isso é um número bem positivo para um lateral. A cada 6 partidas ele contribui com uma assistência para gol. É um ótimo número, entretanto, é um cara que não faz parte dos planos do Flamengo, é um cara que estava na segunda divisão japonesa, então, cara, é mais um daqueles jogadores que vem com histórico no mínimo duvidoso, sabe? Para não falar coisa pior. Será que um cara que está na segunda divisão do Japão é interessante para o Cruzeiro? Óbvio que a gente tem que esperar para ver o futebol dele dentro de campo. Eu não conheço, não dá para falar se é bom, se é ruim, mas pelo fato de estar jogando na segunda divisão do Japão, não dá para esperar grandes coisas do Clebinho, apesar de ter bons números, né? Então o Clebinho vem por empréstimo até o fim do ano e o contrato dele com o Flamengo é até o fim do ano também. Então, caso o Cruzeiro opte por permanecer com o Clebinho e assinar um contrato em definitivo com ele lá no fim do ano, ele não vai custar nada ao Cruzeiro, além dos salários, e o Flamengo vai manter 20% do passe do jogador. E aí não foi divulgado quantos por cento o Flamengo tem do passe do jogador, se é 100, 90 ou 80%. Fato é que, caso o Clebinho vá bem aqui e o Cruzeiro opte por assinar um contrato definitivo com ele, o Flamengo vai ficar com 20% e o Cruzeiro com o restante. Então, é uma formação aí que saiu ontem à noite, a contratação já está acertada. E aquele negócio, né, cara? A gente vem se decepcionando com as contratações do Cruzeiro, num dia Joseph, no outro Clebinho, no outro Flávio. E o que não vai ser na semana que vem, né, cara? A gente pretendia se ver distante dos jogadores que já estão aqui sem destaque no elenco, Felipe Augusto, Jadson Oreia. A gente pretendia ver esses jogadores saindo, né, para desinchar o elenco, mas o que está acontecendo? O Cruzeiro está trazendo cada vez mais esse tipo de jogador. Mas é isso, já que veio, vamos torcer para que dê certo, mas é mais um daqueles casos que a gente não espera grandes coisas, né? Então, que pelo menos nos surpreenda positivamente. E para fechar, o Cruzeiro acabou de realizar um jogo treino, né, lá na Toca da Raposa 2, diante do Boa Vista. O Cruzeiro acabou abrindo o placar no primeiro tempo com o Rafael Sobis, depois de um cruzamento do Rômulo pela ponta esquerda. O Sobis fez de cabeça, mas no segundo tempo, depois de uma bola alçada na área também, o zagueiro do Boa Vista acabou marcando o gol numa bola ali onde não deu para notar muito bem falha de quem foi, mas ele estava entre o volante Adriano e o lateral esquerdo Matheus Pereira. Mas é uma bola alçada na área, foi um lance rápido e a angulação da imagem não é das melhores, né? Porque foi meio que uma improvisação lá na Toca da Raposa. Mas o destaque, cara, não foi nem o resultado do jogo em si, e sim a escalação do time titular. O zagueiro Everton acabou perdendo espaço
pro lateral direito Joseph. Ué, mas lateral direito jogando na posição de zagueiro? Isso mesmo. O Joseph, que foi anunciado como lateral direito, acabou pegando a titularidade e colocando o zagueiro Everton no banco de reservas. Então, assim, no mínimo questionável, né, cara? O Cruzeiro pede o engajamento da torcida, o treinador pede pra gente ter calma, paciência, tolerância. Só que, cara, olha o que o Cruzeiro faz com o torcedor, sabe? O Joseph, com 90% de reprovação, já chega tomando a titularidade de um menino da base que já demonstrou ter potencial e uma característica muito interessante de saída de bola. Tá certo que o Everton teve suas falhas em alguns jogos ali e tal, mas ele entrega algo ao time do Cruzeiro que eu duvido que o Joseph vai ser capaz de entregar, que é a qualidade na saída de bola. Então, assim, a gente bate na tecla que jogadores que já estão aqui há muito tempo não têm chance, como o zagueiro Paulo, como o meio-campista Marco Antônio, e outros que recém chegam já parecem estar prontos para jogar, como é o caso do Bissoli, que já até tinha jogado na semifinal do Mineiro. O Joseph hoje, na primeira oportunidade, por mais que seja um jogo treino e não tenha valor algum, já chega sendo titular. Então, o que os jogadores do elenco ficam pensando com esses jogadores chegando e meio que furando a fila? Se fosse, cara, jogador qualificado, de qualidade comprovada, aí tudo bem você furar a fila e o cara entrar, vestir a camisa e jogar. Se fosse um Everton Ribeiro, por exemplo, que chegasse no Cruzeiro, tudo bem, dá a camisa para ele e o resto assiste. Se fosse um Ricardo Goulart, mesma coisa, dá a camisa para ele e o resto assiste. Só que a gente tá falando de um Joseph, cara, a gente tá falando de um Bissoli. Então, assim, não dá para passar esses jogadores de qualidade duvidosa na frente dos demais que já vem treinando com o elenco, ó, não é de hoje, se preparando e não conseguem ter minutos com o Felipe Conceição. Então, para mim foi uma surpresa bem desagradável ver o Joseph entrando no lugar do Everton e só reforça que o Cruzeiro realmente não pretende valorizar os seus ativos e não sabe acima de tudo, né? Porque não dá para ficar dando oportunidade para esses cabeças de bagre e deixando os ativos jovens do clube cada vez mais sem espaço. E lembrando que hoje, mais uma vez, às 3 horas da tarde, tem o jogo treino também, 3h30, né? Às 3h30 da tarde tem o segundo jogo treino do dia, diante do Boa Esporte, lá na Toca também. Felipe Conceição deve colocar o time reserva, mais alternativo, para girar o elenco como um todo. Então, terá transmissão pelo canal oficial aqui do Cruzeiro no YouTube. Então, 3h30, acompanhe lá no canal do Cruzeiro a transmissão do jogo, pra gente passar um pouquinho mais de raiva dessa vez juntos, beleza? Então é isso, essas foram as notícias do vídeo de hoje, né, abordando aí os assuntos mais recentes do nosso Cruzeiro. Use os comentários aí para deixar a sua opinião, o seu ponto de vista, o que você achou do Joseph entrando, se o Sub-20 vem te agradando, se essa contratação do Clebinho caiu nas suas graças, enfim, fique à vontade aí para expor a sua opinião, para que a gente possa trocar essa ideia, e deixa o like, se inscreva, compartilhe, e às 10 horas da noite tem mais uma live Passa a Régua para a gente poder repercutir tudo o que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.